Olá, boa tarde, família. Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa aula do dia 13 de agosto de 2020. Já estamos quase na metade do mês. E vamos então a mais uma tarde de estudos. Hoje nós precisaremos do nosso livro novo, Lendo Você Fica Sabendo, com os ícones Brincando com as Palavras, páginas 42 e 43. E aprendendo com as frases, página 44. Vamos lá? Pegou seu material? Então, vem estudar comigo, porque eu já tô com o meu material também aqui do meu lado. Hoje nós daremos continuidade ao uso do texto do Menino Maluquinho. Questão 5 diz assim: leia e pinte a opção formada apenas por palavras. Essa está na página 42. Essa primeira frase, ela possui apenas palavras? A segunda frase, possui palavras? Tem que observar que existem palavras, existem gravuras, que são os desenhos, e também existem os numerais. Mas eu quero saber qual é a opção que é formada apenas por palavras, que não tem gravura, que não tem numeral na sua composição. A terceira frase, tem só palavras, tem gravuras ou tem numeral? Vamos pintar somente uma alternativa que corresponde à resposta correta. Questão agora de número 6, ainda na página 42, diz assim: leia o título da história e em seguida responda. Vamos ler o título da história observando a capa do livro. Onde é que a gente pode encontrar o título? Diferente de alguns outros, esse daí ele está colorido, né? As letras estão coloridas na sua escrita. Mas já a gente vai fazer a leitura dela separadinha. Depois que vocês contarem quantas palavras tem no título do texto, vamos desenhar objetos que representem essa quantidade. Por exemplo, se tiver 5 palavras, nós vamos desenhar 5 objetos. Se tiver 2 palavras, nós vamos desenhar 2 objetos. Se tiver 3 palavras, nós vamos desenhar 3 objetos, tá bom? Vamos fazer a leitura do título do texto. A primeira palavra que aparece é a palavra O. Embora seja apenas uma letra, nós já conversamos que se estiver entre espaços, com espaçamento, em escrita de frases, em escrita de textos, nós também contamos como palavras. Então, a primeira palavra, o, a segunda, menino, a terceira palavra, maluquinho. O título da nossa história é O Menino Maluquinho. Nós ainda teremos outras atividades com esse texto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, agora vocês vão representar desenhos usando a quantidade de palavras que existem no título da história. O item B da questão 6 diz assim: escreva nos quadrinhos abaixo o número que indica quantas vezes cada letra apareceu no título da história. Quantas vezes apareceu a letra M? Lá no título você vai contar as letras que aparecem aqui. A letra M, a letra N, O, Q, E, I, A e U. Vai contar quantas vezes aparecem essas letras no título e vai registrar ao lado com os numerais. O item C. Pinte de verde no título da história as consoantes e de vermelho as vogais. A gente viu que as letras elas já estão
coloridas, ó. Elas aparecem aqui coloridinhas. Então, aqui, acima desse quadro, você vai escrever o título do texto e depois você vai fazer o que está pedindo no item C, que é pintar de verde as consoantes e de vermelho as vogais, porque no título já existem algumas letras que estão pintadas que, na verdade, não representam as vogais e estão vermelhas, outras não representam as consoantes e já estão verdes. 7ª questão. Leia o título da história e, em seguida, faça o que se pede. Quando a gente vai falar, a gente dá pequenas pausas entre as palavras, para que a gente não fique falando assim tudo junto, para que a gente fique falando tudo misturado. É diferente, né? A gente dá essas pausas para que a gente não fique falando tudo junto, para que as palavras não fiquem todas misturadas. Então, a gente vai falando, dando as pausas entre as palavras, para que as pessoas compreendam o que nós estamos falando, para que elas escutem direito. Do mesmo jeito, acontece na escrita. Eu não posso sair escrevendo uma palavra junta com a outra. Eu preciso dar o espaçamento devido entre uma palavra e outra. E nessa questão 7, o título do texto está todo misturado. Como termina uma palavra, começa outra. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar reescrever esse texto, esse título, utilizando o espaçamento. Vamos ver como é que ele aparece. Olha só, tudo misturado. Então, a gente vai usar o nosso dedinho, vai fazendo a leitura e vai dando o espaçamento com o dedinho. Nesse momento, é importantíssimo que a gente faça a leitura apontando as palavras com o nosso dedinho. Aí, a primeira palavra, o, a segunda, menino, maluquinho. Então, aonde tiver o tracinho, é que precisa do espaçamento. Aí, a gente vai fazendo a leitura, apontando o dedinho. O menino maluquinho. Terminamos de fazer essa leitura apontando, nós vamos reescrever dando o espaçamento entre as palavras. Agora, o ícone Aprendendo com as Frases traz a questão 8 e diz assim, leia as frases abaixo. Vamos ver. A primeira frase. Era uma vez um menino maluquinho. Segunda frase. Ele era um menino impossível. Essas são as duas frases que a gente vai precisar trabalhar na nossa questão 8. Questão 9. Faça o que se pede nas frases lidas. São duas questões com as mesmas frases. O que vai pedir? O item A. Sublinhe a primeira palavra de cada frase. Relembrando que sublinhar é passar um tracinho abaixo da palavra. Sublinhar a primeira palavra de cada frase. O item B. Pinte a última palavra de cada frase lida. Então, vai sublinhar a primeira palavra e pintar a última palavra, tá bom? Sublinhar e pintar. O item C. Circule as palavras que fazem parte das duas frases e escreva a maior dessas palavras no retângulo abaixo. Existe uma palavra ou mais de uma palavra que está presente nas duas frases. Então, a gente vai precisar circular e vai escrever aquela que é maior. Representar no retângulo. O item D. Escreva uma nova frase com a palavra que você escreveu no retângulo. Tiramos a palavra das frases que já existiam na questão 8
E agora nós vamos escrever uma nova frase, tirando da nossa caixola, da nossa cabecinha, que eu sei que tá assim de ideias. O item é: quantas palavras tem a frase agora que você escreveu? Lembrando que a gente pode escrever uma frase com 2 palavras, com 3, com 4, com 5 e às vezes até com mais. A gente precisa apenas dar coerência à nossa frase. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer um conjunto de palavras que tenham sentido e tenha ordenância na frase que eu quero construir. Combinado? E o item F, que é o último item dessa nossa questão, da nossa atividade de hoje, diz assim: leia para a sua professora a frase que você escreveu. Como é que você vai ler para mim? Quando terminar a atividade, que você for me enviar a foto, você vai fazer um áudio lendo a frase que você criou, a frase que você construiu aí junto com a mamãe, tá certo? Combinado? Posso esperar a leitura de vocês? Olha, que eu vou ficar aqui registrando no meu coração e na minha lembrança, na minha memória, no meu pensamento, a leitura de quem fez a partir do áudio, tá certo? Beijos, meus amores. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e cuidem também da mamãe e do papai, tá bom? Tchau!